Muito bem, gente. Vamos ver as tendências de mercado vistas no dia 24/2/25. Já estamos indo para o segundo mês, 2 meses do ano, tá? Sou o professor Securato, coordenador do Laboratório de Finanças da FIA. A FIA é uma fundação, Instituto de Administração, uma fundação criada pelos professores do Departamento de Administração da USP, tá certo? Eu fui professor titular da FEA-USP e ainda sou professor titular da FEA-PUC. Eu quero começar falando um pouco, uma visão mais ou menos do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Essa daqui é a curva de juros americana hoje, tá? Os títulos de 30 anos estão na faixa de 4,68, 10 anos 4,43, o de 5 anos a 4,28, 2 anos a 4,20, 6 meses e tal, está tudo aqui nessa faixa do 4,30, tá certo? A taxa de juros americana, ela está fixada pelo Federal da Reserva na faixa 4,25 a 4,50. E a questão da inflação, a inflação está na faixa dos 3,5 e não está com tendência de baixa. E com essas principais observações que o Trump tem feito, há uma certa dificuldade de você fazer uma contenção do processo inflacionário, tá certo? Então, qual a perspectiva? Aqui é 4,50. Lá eles dão uma faixinha, né? Aqui nós falamos quanto vai estar, qual a meta, né, do Copom, qual a taxa meta que o Copom tem para a Selic, né? Para as taxas emitidas pelo Tesouro Nacional. Então, o que a gente pode observar aqui nos Estados Unidos, que há uma certa expectativa de que você vai manter essa inflação nesses níveis, as taxas de juros vão se manter mais ou menos nesses níveis, haverá pressão do Trump para baixar a taxa de juros, porque finalmente ele quer fazer o quê? Ele quer que volte a ter investimentos, né, nos Estados Unidos, que volte a ter infraestrutura, enfim, que volte emprego para dentro dos Estados Unidos. Tá? Isso aqui é uma coisa que, bom, nós também queremos, todo mundo quer voltar a emprego, ser exportador, deixar todo mundo feliz, mas essas coisas não são coisas fáceis. Mesmo para os Estados Unidos, voltar o processo industrial aos Estados Unidos não é uma coisa fácil. Por quê? Você precisa trazer uma indústria que está na China, trazer para funcionar nos Estados Unidos. E essa indústria já não vai ser a mesma que funciona lá. As máquinas e equipamentos vão ser diferentes. Há toda uma modernização com a inteligência artificial. Então, nós estamos no mundo, numa época que você tem que esperar um pouco as coisas se assentarem para ver para que lado vai. Então, enquanto isso, o Trump fica querendo taxar todo mundo quer taxar, vai taxar também. Bom, de qualquer forma, é interessante o movimento que o Brasil fez. O Brasil fez, nesse último mês, um movimento de captação interessante. O Itaú captou 1 bi por 5 anos, o Bradesco captou 750 mil por 5 anos, a JBS captou 750 milhões de dólares por 7 anos, e a República Federativa do Brasil, ou seja, o Brasil, captou 2,5 bi por 10 anos, quer dizer, vencimento em 2035. A taxa que o Brasil pagou, a taxa do cupom, foi 6,625, tá? Agora, isso daqui é a taxa do mercado, ou seja, começaram a achar que o Brasil tem um pouquinho mais de risco e aumentaram a taxa, ou seja, o mercado secundário está a 6,75. O Itaú captou a 6% por 5 anos, prazo menor. O Bradesco, mesmo no prazo menor, captou 6,7%, mostrando que há uma diferença entre a avaliação do risco Itaú, como eles enxergam o Banco Itaú, e como eles enxergam o Banco Bradesco. E a JBS, por 7 anos, captou mais ou menos na média entre os dois, captou a 4,865. Se você olhar, um número interessante de ver é o título de 10 anos contra o título de 10 anos americano. Tá, isso aqui é admitido que a taxa, vamos dizer, média das captações que o Brasil fez, um monte de título de 30 anos, 20 anos, 10 anos, título vai vencer daqui 2 anos, 5 anos, tá? Tem um prazo médio de vencimento, tá? Esse prazo médio tem uma forma um pouco mais complicada de calcular, chama duration.
mas deve estar por volta de 10 anos. Então, você vai comparar um título americano de 10 anos contra um título brasileiro de 10 anos. Essa diferença aqui, olha, 6,75 que nós pagamos e 4,43 que paga o título americano, esse 2,32, isso aqui representa o risco Brasil. Então, o Brasil é um país que, de uma forma geral, ele apresenta em dólar o risco nessa faixa. Tá? Uma faixa que vai de 2,10 a 2,80, depende. Isso é, historicamente, nesses últimos anos, tem sido assim. Tá? Depende do momento, tá? Depende do momento e, fundamentalmente, o que os nossos presidentes falam, tá certo? Um fala uma bobaginha, outro fala outra bobaginha, isso aqui vale para todos, tá? Então, esse risco, ele vai variando. Isso daqui, todo dia, o Valor Econômico publicava. Era o índice EMB, né, que era produzido pelo JP Morgan. Não estão fazendo mais, pelo menos não estão apresentando mais no jornal. Mas, com certeza, calcula, você tem forma de calcular. Então, claro que, por exemplo, você pega a Argentina, vai ter um risco aqui muito maior. Né? Você pega outros países e o risco vai variando conforme a percepção da taxa de juros desses países. Tá? Mas o fato concreto, qual é o fato concreto? Teve mercado para 2,5, ou seja, teve mercado para o Brasil captar 2,5. Aí o Brasil pegou aquele 2,5, 2,5 bi e veio e vendeu aqui no Brasil. Isso ajuda a controlar o quê? O preço do dólar, tá certo? O preço do dólar caiu da faixa de 6,15, 6,12, 6,13, bateu 6,27, caiu para 5,90, ficou lá no 5,90, agora estamos na faixa dos 5,70. Bom, como é que está aqui o Brasil? O Brasil terminou 2024 com inflação de 4,83, um Selic na faixa de 11,25. Olha aqui, deu 6,42 de juros reais. 6,42 tá bom, 6,5. Tá? Então já era uma taxa de juros melhor do que foi em 2023. 2023 nós pagamos 8,40 versus 8,40 de 2023, que foi muito. O Copom, o Banco Central, judiou muito das taxas de juros em 2023. 2024 já começou a melhorar. E saiu o PIB, 3,8 de PIB. 3,8 de PIB, com 6,2 de desemprego. Então, vocês já hão de convir que 2004 foi um ano de sucesso, né? Um ano para cima, um ano de sucesso. Ah, mas, poxa, não, controle dos custos, o ajuste fiscal. Bom, deu aquele problema que vocês viram, né? No final de dezembro, começo de janeiro, o problema do dólar. Né? O dólar base sobe até 6,26 e depois cai agora, tá? Na faixa do 5,73, tá? Porque subiu, não sei, e porque está aqui, porque está razoavelmente igual ao que estava antes. Quais são as perspectivas para 2025? Com essa pancada aqui, ajudou a puxar o dólar, né? Se dá uma pancada de 1% na Selic, depois mais uma, e jura que vai dar mais uma, né? Nós estamos com 13,25. E, em princípio, em março, teria mais uma, nós iríamos para 14,25. Quer dizer, é muita taxa, né? Por uma inflação, tá? Que você pode falar assim, bom, e a inflação vai ser ruim, vai ser uma desgraça, meu Deus, vai ser terrível, vai ser... Tá, mas quanto é isso? 6, tá? Então, se você fizer 6 para cada 4, daria 8,25, né? 8,25. Nós vamos para o ano de 2023, tá? Bom, o que vem acontecendo com a inflação? Você começa a ter já, né, um problema de PIB. Né? O PIB aqui no Brasil, janeiro e fevereiro, esse PIB aqui é um PIB que vem, né, numa faixa de decrescimento em relação ao ano passado. Então, não está na casa dos 3,8. Esse PIB aqui está na casa, né, a faixa de 2,5% a 3% para 2025, tá certo?
Então, essa expectativa de um PIB menor em função de uma taxa de juros maior. Esse processo deve acontecer até o meio do ano, onde aí então vai se examinar, né, o problema de um ajuste dessa questão. Claro que essa questão tem muito a ver com um problema 25 em 2026. Ou seja, esse problema já começou, né? Nós já estamos em eleição. Nós estamos começando 25, mas já está se discutindo eleição. Então, a eleição ela acaba mexendo, né, com certeza, com esses números que estão aqui. Quem está no governo vai fazer de tudo para melhorar a situação, né? Você pode fazer, às vezes, até certas coisas que... o ICM, na gasolina, não vai pagar ICM, o governo paga o ICM depois. Quer dizer, o governo assume o ICM do Estado, o Estado, naquele momento, abaixa o preço da gasolina, e são coisas que governos fazem, tá? O governo Dilma fez isso com a eletricidade, deu muito problema, depois com a luz elétrica. Aqui nós tivemos que pagar o que o outro governo não pagou para os estados em termos de ICM na gasolina, e faz parte, né? Um processo político acaba influindo também no processo econômico. Mas, no geral, eu diria o seguinte: o Brasil não está muito diferente dos demais grandes países do mundo. Estão todos com esses problemas eleitorais, vocês estão vendo aí. Há um problema na Alemanha, há um problema na França. A própria Itália, que, né, é de direita, ela não quer ser também a extrema-direita que apareceu, o cara lá levantando a mão ali de um jeito meio esquisito, tá certo? Ou seja, há uma espécie de reequilíbrio. Isso ainda vai demorar algum tempo, tá? Nós temos ainda uns 2 anos, né? Vai ter que passar 2026 até que você consiga entender e amenizar essas forças extremos, tá? Seja que extremo for, tá bom? E acabar com as 2 guerras que realmente, principalmente a guerra, há uma guerra que é uma guerra fratricida, né? Fratricida, e uma guerra que envolve questões econômicas, né? Por exemplo, todo o gás que a Rússia mandava para a Alemanha, que mandava para a Europa, que mantinha uma economia razoavelmente a preço estável, o gás parou. Não vão comprar mais gás da Rússia, não vão mais ficar na mão da Rússia. Por outro lado, o Trump vai lá e quer ser amigo da Rússia. Por quê? Assim a Rússia não fica tão amiga da China. Então, é um processo de reequilíbrio político e econômico também. Tá bom? Então, boa semana e sucesso a todos. E aí, curtiu o vídeo? Então inscreva-se, dê o like para não perder nenhum dos próximos vídeos de tendência de mercado aqui no canal da FIA Lab Finprovar. Tchau!